E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar um pouco sobre Nilton Ferreira Júnior, volante de 32 anos que está atualmente sem clube, tem uma passagem muito vitoriosa pelo Cruzeiro em 2013 e 2014, e muita gente pergunta se ele seria ou não uma boa opção para o elenco do Cruzeiro, e eu pretendo abordar um pouco mais essa situação, o que eu penso a respeito e o que pode mudar nessa história do Nilton com a chegada do nosso novo treinador. Desde o início eu já peço para você deixar aí o like e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentando também o que acha do Nilton, se seria ou não uma boa contratação. Mas falando um pouquinho da trajetória do atleta, o Nilton se tornou profissional no Corinthians, o primeiro jogo oficial dele foi em 2005 e as primeiras oportunidades reais vieram em 2007, onde ele jogou 5 partidas e marcou 2 gols. 2008 seguiu no Corinthians, fez mais 15 jogos, mas não era um jogador tratado como indispensável. Foi pro Vasco em 2009 e ali sim ele conseguiu se firmar e se tornar um jogador importante. Já nessa primeira temporada de Vasco foram 50 jogos disputados e 6 gols. Na temporada 2010 ele repetiu essa veia artilheira, foram 6 gols marcados em 40 partidas. E em 2011 ele teve uma queda de desempenho, também por questões físicas, jogou apenas 12 vezes na temporada, retomando seu alto nível na temporada 2012, que foi talvez uma das melhores da carreira dele. Foram 55 jogos pelo Vasco e 5 gols marcados, naquele time que por detalhes mesmo não conseguiu avançar na Libertadores e poderia ter sido até campeão. Para a temporada 2013, o Nilton foi um dos jogadores importantes que o Cruzeiro contratou e já chegou tendo um impacto imediato, né? Já no clássico, o primeiro jogo dele com a camisa do Cruzeiro, o Nilton talvez tenha sido o melhor jogador em campo, perdeu 2 chances de gol muito claras, né? Mas foi uma partidaça que ele realizou aquele dia. Fechou a temporada 2013 com 50 jogos pelo Cruzeiro, marcando 8 gols e sendo, né, peça-chave daquele título brasileiro. Quem é que não lembra do gol de chaleira do Nilton contra o Botafogo? Na temporada 2014 ele já não foi titular absoluto, primeiramente porque teve uma lesão no final da temporada, ele foi submetido a uma cirurgia e quando voltou o Henrique estava jogando muito bem, né? O Henrique, que foi reserva do Nilton em 2013 e em 2014 tomou a vaga de titular, mas ainda assim o Nilton jogou bastante porque aquele time do Cruzeiro ele disputava muitas competições e o Marcelo Oliveira rodava bastante o elenco. No final das contas o Nilton jogou 41 vezes nessa temporada 2014, marcou 3 gols e conquistou mais 2 títulos, o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro daquela temporada. Em uma negociação meio controversa, o jogador foi para o Internacional em 2015 e o Cruzeiro acabou trazendo o Williams, né, que estava exatamente lá no Internacional. No final das contas, a informação oficial é que ele foi vendido pelo Cruzeiro por 4 milhões. Lá no Internacional ele não conseguiu repetir o bom desempenho, na única temporada inteira que jogou lá no Colorado foram 2 gols anotados em 41 partidas. Ele começou a temporada 2016 pelo Inter, chegou a jogar 2 vezes, mas foi então negociado com o futebol japonês, foi pro Vissel Kobe. Por lá ele jogou 17 vezes e marcou 3 gols nessa temporada 2016 e em 2017 mais 2 gols anotados em 30 partidas. Terminado seu contrato no Japão, o jogador voltou ao futebol brasileiro, ficou livre um tempo, houve até especulação dele vir para o Cruzeiro. Inclusive, quem quiser dar uma pesquisada, eu fiz vídeo de olheiro exatamente no fim de 2017 falando da hipótese de contratação do Nilton, mas ele acabou fechando com o Bahia. Lá no time nordestino, o Nilton teve muita dificuldade para se firmar, um pouco por questão física, mas muito mais porque nunca caiu no gosto do treinador, que na época era Guto Ferreira. Nesse ano de 2018 ele jogou 21 vezes pelo Bahia, marcou 1 gol, e na temporada 2019 ele começou o ano jogando pelo Bahia, fez 7 partidas, anotou mais 1 gol também no campeonato estadual e foi cedido depois para o CSA. Lá no CSA, clube que ele defendeu até dezembro do ano passado, fez 12 partidas e marcou 1 gol. Desde que começou a ser falado num possível retorno do Nilton, eu tenho falado muito a respeito da condição física, porque ele é um jogador muito forte, ninguém discute isso, mas em algumas temporadas o Nilton teve dificuldade de se manter regularmente em condição. O jogador que está atualmente sem clube tem postado vídeos aí nas redes sociais, né, fazendo preparação física, tá se cuidando de forma à parte, e eu resolvi fazer esse vídeo de olheiro porque em janeiro desse ano o próprio Nilton se manifestou, né, dizendo que ele propôs a voltar pro Cruzeiro, falou que jogaria até de graça, mas o Cruzeiro disse que não tinha interesse na contratação dele porque já tinha um bom número de volantes. A questão é que o Cruzeiro acaba de trocar o técnico e me parece meio óbvio que quem não queria a contratação do Nilton pelo Cruzeiro era principalmente o Adilson Batista. E eu não acho que o Adilson esteja errado. Se um técnico não pretende contar com o jogador, é melhor ele deixar bem claro para que o clube não contrate o cara, do que deixar o jogador vir, a gente ter um gasto desnecessário e o cara ficar insatisfeito só no banco sem jogar. O que eu acho que pode mudar nessa história é porque o Nilton foi treinado pelo Anderson Moreira no Bahia na temporada 2018 e 2019. E só fazendo um recorte, né? Nessa temporada 2018, que o Nilton jogou 21 vezes pelo Bahia, até o
mês de junho, quando era outro treinador, ele tinha jogado apenas 6 partidas. Depois que o Anderson assumiu o comando, o Newton jogou 15 vezes na temporada. Em 2019 foi a mesma coisa. O Newton ele era utilizado como peça de rotação pelo Anderson, não era um titular absoluto, mas jogava, participava recorrentemente dos jogos. E quando o Anderson Moreira foi demitido do Bahia, logo veio o Roger Machado e o Roger Machado liberou o atleta, mandou ele para o CSA. Então, somando esses fatores, né, o Newton estando livre no mercado, sendo um jogador que já falou que o salário não vai ser empecilho, ele aceita ganhar dentro da realidade do Cruzeiro, e tendo agora um técnico que conhece bem o jogador e utilizava ele no Bahia, eu acho que pode ser que a gente tenha uma mudança nessa história e o Newton venha para o Cruzeiro. Não há nenhuma informação de setoristas de que o Newton esteja acertando com o Cruzeiro, eu estou falando apenas de uma hipótese a respeito de um jogador que tem uma história muito bonita com o nosso clube. Olhando aí para o nosso corpo de volantes, o Cruzeiro não tem nenhum primeiro volante que tenha como ponto forte a marcação, o desarme, mas tem alguns jogadores que podem ser adaptados para fazer essa função. Por exemplo, o Jean pode jogar por ali, até porque é um jogador um pouco mais lento, mas o Jean também é alternativa para jogar na lateral. O Ariel Cabral, que é um jogador mais pesado, não tem como forte a marcação. O Adriano, eu acho que é um jogador que pode se adaptar muito bem, mas é um atleta que talvez poderia até se beneficiar tendo um jogador como o Newton ali para ajudar na evolução, nos treinamentos, no dia a dia. E eu já respondi para muitos de vocês que eu não contrataria o Newton de volta pro Cruzeiro, porque não consigo ter segurança a respeito da condição física dele. Agora, o clube tem um departamento de fisiologia, tem lá os médicos que podem avaliar como o Newton está efetivamente. Se ele tiver em boas condições físicas, clinicamente aí 100%, eu acho que valeria a pena sim trazer esse jogador, porque ele tem experiência de disputar a Série B, ele já jogou a competição pelo Corinthians e também pelo Vasco, mas a grande chave disso eu acho que tem que ser realmente o treinador. Se o Anderson Moreira avaliar as opções que a gente tem no elenco e considerar que o Newton seria um jogador útil, repito, não necessariamente para ser titular, mas para ser um volante de mais pegada, para momentos específicos, para jogos em que a gente precisa elevar, por exemplo, a nossa altura, já que o Newton é muito bom jogador na bola aérea, tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Então, considerando esses fatores e a questão do jogador já ter declarado publicamente que gostaria de voltar para o Cruzeiro, sendo com valor acessível, eu acho que valeria a pena sim a gente fazer esse teste, dar essa oportunidade para ele, e gostaria de saber o que vocês pensam a respeito. Sobre a idade do Newton, ele tem 32 anos, completa 33 agora no mês de abril, e não trato isso como um empecilho. Se o jogador estiver se cuidando bem, acredito que é o caso do Newton, não é nenhum problema jogar aí até 34, 35 anos. E é óbvio, né, não precisa fazer um contrato de 5 anos com o cara, você pode fazer um contrato de 1 ou 2 temporadas, de 1 ano, renovando por mais um dependendo do rendimento, enfim. Tudo isso é conversado e eu acho que nesse momento não seria uma má ideia ter um jogador tão identificado de volta com a nossa camisa. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para dizer o que você acha do Newton e também para sugerir outros nomes ao quadro de olheiro, já que nesse momento que não temos jogos, esse quadro vai aparecer com bem mais frequência aqui no canal, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!